Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 A Bíblia disse que um dos profetas, Jeremias, Deus disse: antes mesmo que foste formado no ventre da tua mãe, a nação te dei por profeta. John the Baptist, well, he was identified in the Scripture. Isaiah, 712 years before his coming, said he's a voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. João Batista, ora, a Escritura o identificou. Isaías, 712 anos antes da sua vinda, disse: ele é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. And about 400 years before his appearing again, we find Malachi said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way before the Lord. E uns 400 anos antes da sua aparição, novamente encontramos Malaquias disse: eis que envio o meu mensageiro ante a minha face para preparar o caminho diante do Senhor. See, he was foreordained, and so was all those offices of God if they are called of God. Amen. If they're educated into it, it's only cannon fodder. See? It can't be nothing. Vejam, ele foi pré-ordenado, e também foram todos esses ofícios de Deus que são chamados por Deus. Se eles são instruídos nisso, é só bucha de canhão. Vejam, não pode ser nada. If it's a meal ticket, then you sell your birthrights for a meal ticket. Amen. You'll compromise Amen. to go with an organization or some group. But if it's of God, you'll stand by that word regardless because you were born to stand by it. Amen. Se é um ganha-pão, então você vende seu direito de primogenitura por um ganha-pão. Você faz concessões para concordar com uma organização ou algum grupo. Mas se é de Deus, você ficará ao lado dessa palavra apesar de tudo, porque nasceu para ficar ao lado dela. Moses, no one else could take his place. No one else could do the job. He was ordained to do it. Yes. Moisés, ninguém podia tomar o lugar dele. Ninguém podia fazer o trabalho. Ele foi ordenado a fazê-lo. And brethren, sister, if you've got eternal life, you were ordained to do a certain thing. Maybe a good housewife. Maybe something else, but nobody can take your place. God has made you a place. Irmãos, irmã, se você tem a vida eterna, você foi ordenado a fazer certa coisa. Talvez uma boa dona de casa, talvez algo mais, mas ninguém pode tomar o seu lugar. Deus fez um lugar para você. Don't try to take somebody else's place. That's carnal impersonations. See? Shows there's something wrong with you. Be what you are. Just exactly. Don't be nothing else. Não tente tomar o lugar de outro. Isso são imitações carnais. Veja, mostra que há algo errado com você. Seja o que você é, exatamente. Não seja nada mais. Now we find out that God gave Moses signs to prove claims and callings. And every true sign that's sent from God has a voice behind it. Agora verificamos que Deus deu a Moisés os sinais para provar alegações e vocações. E todo sinal verdadeiro que foi enviado de Deus tem uma voz por trás. Now don't fail. This is my last lesson on this. See? Every true sign. Now we have signs that's not from God. Satan can almost impersonate anything that there is.
But a true sign sent from God has the voice of God behind it. Agora, não falhem. Esta é minha última lição sobre isto. Vejam, todo sinal verdadeiro. Agora temos sinais que não são de Deus. Satanás pode imitar quase qualquer coisa que há. Mas um sinal verdadeiro enviado por Deus tem a voz de Deus por trás. Amen. God said to Moses, if they won't believe the voice of the first sign, then do this other sign before them. And then if they won't hear that, just take water and pour it up on the ground, and that was a sign that they'd be drenched there in their own blood. Deus disse a Moisés, se não crerem na voz do primeiro sinal, então faze este outro sinal diante deles. E então, se não ouvirem isso, toma água e derrama-a na terra. E esse foi um sinal de que eles ficariam encharcados ali no próprio sangue. Notice, and just same as he said, dust from your feet. It'd be more terrible for Sodom and Gomorrah that day than it will be for that city that rejects you. Note, e exatamente como ele disse, sacudi o pó dos vossos pés. Haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra naquele dia do que para essa cidade que vos rejeita. Now, we're not playing church. This is church. Christ is the church. We're in Christ, the mythical body of Christ. We're born into it. Agora, não estamos brincando de igreja. Esta é a igreja. Cristo é a igreja. Nós estamos em Cristo, o corpo místico de Cristo. Nós nascemos nele. You can't join it. I've been with the Branham family for almost 55 years, and they never did ask me to join the family. I was born to Branham. Amen. That's why you're a Christian. You're born to Christian. Amen. Not joined into it. Amen. You're born in it. Não se pode unir-se a ele. Estou com a família Branham há quase 55 anos e nunca pediram para me unir à família. Eu nasci um Branham. E é assim que você é cristão. Você nasceu cristão. Não se uniu a isso. Você nasceu nisso. Everybody's afraid of the birth. They have some nice, clean way of taking a little hand or signing a little card or a salt shake with some water in it. That's not the birth. Todos temem o nascimento. Eles têm uma maneira limpa e bela de dar a mão, ou assinar um pequeno cartão, ou um saleiro com um pouco de água nele. Isso não é o nascimento. A birth is a hard thing. A birth is an awful thing. I don't care if it's in a pig pen or a barn stall or in a pink decorated hospital room. A birth is a mess. And it makes a mess out of you. Um nascimento é uma coisa repugnante. Um nascimento é uma coisa desagradável. Não importa se for num chiqueiro, ou num estábulo, ou num quarto de hospital decorado de rosa. Um nascimento é uma sujeira e deixa você lambuzado. You don't want to give up. You don't want this, that, or the other. But the tears will wash the paint off your face and make you a different person. If you're born again, it'll make a mess out of you. But you'll come forth a new creature. Você não quer se entregar, você não quer isto, aquilo ou aquilo mais, mas as lágrimas lavarão a pintura do rosto e a tornarão uma pessoa diferente. Se você nasce de novo, isso deixará você lambuzado, mas sairá uma nova criatura. Está vendo? They don't want that. They want some easy way, you know. And there is no easy ways. As the song is said, I'll take the way with the Lord's despised few. Amen. You don't want to be a hotbed plant. Eles não querem isso. Querem uma maneira fácil, você sabe. E não há maneiras fáceis. Como o cântico, ele disse, tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele não quer ser planta de estufa. Every true sign of God is followed by the voice of God. Now, if a man gives a sign in a country or any time, and that voice that he speaks behind that isn't the word of God, then watch it. Don't believe it. Todo sinal verdadeiro de Deus é seguido pela voz de Deus.
Agora, se um homem dá um sinal num país ou a qualquer hora e essa voz que ele fala detrás disso não é a palavra de Deus, então, cuidado, não creia nisso. If some old school, if a man gets up and says, shows a sign from God, and then the man's teaching is the same old theology you've had all these years, God never sent that sign. Amen. Look back to Scripture and see if it was. Search the Scripture. Se alguma antiga linha de pensamento, se um homem se levanta e diz, mostra um sinal de Deus, e então o ensino do homem é a mesma antiga teologia que vocês tiveram todos estes anos, Deus nunca enviou esse sinal. Consultem a Escritura e vejam se foi. Examinem a Escritura. The guy comes back and said, now we all want to join this. It's been an old established affair. Don't you believe that? Amen. We're going to go in that just in a few minutes. No, don't you believe that? God always vindicates His signs. Sign from God always speaks God's voice. O sujeito volta e diz, agora todos queremos nos unir a isto. É uma questão antiga já decidida. Não creiam nisso. Entraremos nisso daqui a pouco, vejam. Não creiam nisso. Deus sempre vindica seus sinais. Um sinal de Deus sempre fala a voz de Deus. And if it's the same old school you've had, why would He give a sign? You're already in it. He's trying to get you to that corner. Amen. Stop sign, slow up, look where you're going. E se é a mesma antiga linha de pensamento que tem existido, por que ele daria um sinal? Você já está nela. Ele está tentando levá-lo a essa esquina. Sinal de parada. Mais devagar. Veja para onde está rindo. You'll dump yourself off at the corner if you don't watch. It's a sharp curve. And it's always a sign there before you make this curve to keep you from wrecking up. Você não vai conseguir virar a esquina se não prestar atenção. Há uma curva fechada e sempre há uma placa ali antes de você fazer essa curva para evitar que se acidente. A good road builders give signs. And we're traveling a road to glory. And if the sign speaks of the same old thing, it wasn't from God. Um bom construtor de estradas sinaliza. E estamos percorrendo uma estrada para a glória. E se o sinal fala da mesma coisa antiga, não foi de Deus. God gives signs to attract the attention of His people. Yeah. Signs are to attract the attention of God's people. God's signs is. God's signs is given to attract the attention of God's people. Deus dá sinais para atrair a atenção do seu povo. Sinais são para atrair a atenção do povo de Deus. Os sinais de Deus são dados para atrair a atenção do povo de Deus. Now, here the burning bush was a sign to attract the prophet. Trying because the prophet had run away from God, and God gave the burning bush for a sign. Agora, aqui a sarça ardente foi o sinal para atrair o profeta, tentando, porque o profeta tinha fugido de Deus, e Deus deu a sarça ardente por sinal. And he saw this strange sign. He said, I'll turn aside to see what this strange sign is, that a bush is on fire and is not consumed. E ele viu este estranho sinal, disse, eu me virarei para lá e verei o que é este estranho sinal, que uma sarça está em chamas e não se queima. Now, God was attracting the attention of His runaway prophet. Amen. He could have got another one, but He ordained Moses for the job, and nobody else will take his place. Agora, Deus estava atraindo a atenção do seu profeta fugitivo. Ele podia ter pego outro, mas ordenou Moisés para o trabalho e ninguém tomará seu lugar. In the journey, some other fellows tried to do it, you know. David raised up and wanted to make an organization out of it. God told Moses, separate yourself, or just swallow him up. Right. God deals with an individual. Na jornada, outros tentaram fazer isso, vocês sabem. Datã se levantou e quis fazer disso uma organização. Deus disse a Moisés, separa-te, eu os engolirei. Estão vendo?
Deus trata com um indivíduo. Estão vendo? Now, notice this. He is trying to attract the prophet's attention to get the prophet in his right place. Yes. See? And he gave the burning bush sign. Agora, notem isto. Ele estava tentando atrair a atenção do profeta para pôr o profeta em seu devido lugar. Vejam. E ele deu o sinal da sarça ardente. And watch, the voice that followed the sign was a scriptural voice. Amen. I have heard the cries of my people and their groanings because of the taskmasters, and I remember my promise. Amen. That's settled. Amen. I remember the promise. E observem, a voz que seguiu o sinal foi uma voz escriturística. Tenho ouvido os clamores do meu povo e seus gemidos por causa dos seus exatores, e lembro-me da minha promessa. Amém! Acabou! Lembro-me da promessa. That is a scriptural voice, and I'm sending you down. I have come down to deliver them, and I'm sending you. Remember, God does nothing outside of man. You know that? That's what stumbles the people. Essa foi uma voz escriturística. E estou enviando-te. Desci para libertá-los, e estou enviando-te. Lembrem-se, Deus não faz nada fora do homem. Sabiam disso? É isso que faz as pessoas tropeçarem. See, that's what stumbled them about Jesus. They said, you're a man making yourself God. He was God. Amen. But they couldn't understand, well, you just being a man. Estão vendo? Foi isso que os fez tropeçar quanto a Jesus. Disseram, tu és homem, fazendo-te Deus. Ele era Deus, mas não puderam entender. Bem, tu, sendo apenas homem. He said, well, you call the prophets gods, and your law recognized it. And if you call them gods who the word of God come to, how can you condemn me when I say I'm the Son of God? Ele disse, bem, chamais aos profetas deuses, e vossa lei reconhece isso. E se chamais deuses aqueles a quem a palavra de Deus vem, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? The signs to attract attention. And remember, if the attention is attracted and it's the same old line, it isn't God. Vejam, sinais para atrair a atenção. E lembrem-se, se chamar a atenção e for a mesma antiga linha, não é Deus. But God's trying to attract the prophet now, and He gives him a sign, and the voice that followed the sign was a scriptural voice. I have seen the people, I have heard of their crying, I remember my promise. Mas Deus estava tentando atrair o profeta agora e lhe deu um sinal, e a voz que seguiu o sinal foi uma voz escriturística. Tenho visto o povo, tenho ouvido o seu clamor, lembro-me da minha promessa. Now, God is going to speak by His promised word. He must send His prophet, for the word comes to the prophet. Amen. The Bible said, God said Himself that He does nothing until He reveals it to His servants, the prophets, first. Agora, Deus vai falar por meio de sua palavra prometida. Ele tem de enviar seu profeta, pois a palavra vem ao profeta. A Bíblia disse, o próprio Deus disse, que ele não faz coisa alguma até que a revele aos seus servos, os profetas, primeiro. See? And then the sign is given, and the scripture is identified. That's the voice of the sign. Estão vendo? E então o sinal é dado. E a escritura é identificada. Essa é a voz do sinal. See the voice of the sign of Moses? First, the sign was a burning bush. The voice was the scripture. Estão vendo a voz do sinal de Moisés? Primeiro, o sinal foi a sarça ardente. A voz foi a escritura. Moses took that as a sign and went down to Egypt and done the sign God told him, and the sign had a voice to it, and the people believed, and out they come. Amen. And as long as they marched, they did fine. But when they began to murmur against the voice, then they stopped.
Moisés recebeu aquilo como seu sinal, e foi ao Egito, e fez o sinal que Deus lhe disse, e o sinal tinha uma voz nele, e o povo creu e saiu. E enquanto continuaram marchando, eles se saíram bem, mas quando começaram a murmurar contra a voz, então pararam. Remember, Israel journeyed. Did you know all the farther they come? They was only 40 miles. About 40 years doing it. Why? It's because that they begin to murmur against the voice that had produced the sign. Amen. Lembrem-se, Israel partiu. Sabem a que distância eles foram? Eles estavam só a 64 quilômetros e foram uns 40 anos. Por quê? É porque começaram a murmurar contra a voz que tinha produzido o sinal. How little they know when they were shouting down there on the banks and dancing in the Spirit, and Moses sang in the Spirit. There's only just a few days off, but they begin to murmur and want to do something different. And they stayed 40 years in the wilderness and perished over it. Yes. Right? Because they didn't believe. Mal sabiam quando estavam gritando lá nas margens e dançando no Espírito, e Moisés cantando no Espírito, que estavam a poucos dias de distância. Mas começaram a murmurar e quiseram fazer algo diferente. E ficaram 40 anos no deserto e pereceram nele. Isso mesmo, porque não creram. God said, they're not talking against you, Moses, they're talking against me. That was God's voice, not Moses. Deus disse, eles não estão falando contra ti, Moisés, estão falando contra mim. Aquela era a voz de Deus, não a de Moisés. Now, watch. Jehovah is going to speak by His promised word, so He must send His prophets. That, if you want to see that, that's in Genesis 15:16. Agora, notem, Jeová vai falar por meio de sua palavra prometida. Por isso, tem de enviar seus profetas. Isso, se quiserem ver isso, está em Gênesis 15:16. We find out that God told Abraham, your seed will sojourn in this strange land, and I'll bring them out by a mighty hand. Amen. The iniquity of the Amorites is not yet fulfilled. All of His promises that He gave, here He is attracting the prophet by a burning bush. Verificamos que Deus disse a Abraão, tua semente será peregrina nesta terra alheia, e eu os farei sair por uma mão forte. A medida da injustiça dos amorreus ainda não se cumpriu. Todas as promessas que ele deu, aqui ele está atraindo o profeta com uma sarça ardente. Now, if the burning bush had said, Moses, God is God. Yeah, I believe that. Oh, you're doing fine, Moses. Just keep it up. You married a fine woman. She's a beautiful child. Sure got a fine son. Glory to God. That's the same old school. See? Agora, se a sarça ardente tivesse dito, Moisés, Deus é Deus. Sim, creio nisso. Oh, você está se saindo bem, Moisés. Continue assim. Você casou com uma ótima mulher. Ela é uma bela moça. Tem, sim, um ótimo filho. Glória a Deus. Essa é a mesma velha linha de pensamento. Estão vendo? But he was ready to do something. Amen. So he had to attract the man. And he gave the man 2 signs to do and said each sign had a voice. That proves that it's so. Yes. Watch what them voices spoke. Even creation. Jehovah was ready to speak now. Mas ele estava para fazer algo, portanto, tinha de atrair o homem. E ele deu ao homem 2 sinais para fazer. E disse que cada sinal tinha uma voz. Isso prova que é assim. Agora, vejam o que aquelas vozes falaram. Até mesmo criação. Jeová estava para falar agora. Again, the coming of a prophet is a sign. Did you know that? Yes. The coming of a prophet to the age is a sign. Novamente, a vinda de um profeta é um sinal. Sabiam disso? A vinda de um profeta à era é um sinal. Now, I don't mean a doctor of divinity. I don't mean some loyal pastor, some good person. Them's fine. Them's God's servants. But a prophet is a sign. The Bible says so here. Agora, não quero dizer um doutor em divindade. Não quero dizer algum pastor leal, alguma pessoa boa. São ótimos, são servos de Deus. Mas um profeta é um sinal. A Bíblia diz aqui.
And what's a sign of? It's a sign that His Word is fixing to be fulfilled by the voice of this prophet's sign. E é sinal do quê? É sinal de que sua palavra está para cumprir-se pela voz do sinal deste profeta. Notice, the coming of a prophet is a warning sign of judgment at hand. Did you know that? Judgment is ready to strike if there is a prophet in the land. Notem, a vinda de um profeta é um sinal de advertência de juízo próximo. Sabiam disso? O juízo está prestes a cair se há um profeta na terra. Remember, he certainly first got to be vindicated. Amen. By God and the Word for that day. And then he does a sign. Then what's that sign? What he predicts. Lembrem-se, ele sim tem primeiro de ser vindicado por Deus e pela palavra para aquele dia, e então ele faz o sinal. E então, observem esse sinal, o que ele prediz. He said, if it comes to pass, then hear him. Numbers 12:6. If it doesn't come to pass, forget it. It's got to be a scriptural sign that he gives. Ele disse, se suceder assim, então escutai-o. Números 12:6. Se não suceder assim, esquecei. Tem de ser um sinal escriturístico que ele dá. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again.